Olá, primeiro ano! Vamos mais uma aula de arte com a professora Hilda. Vamos falar agora de uma outra coisa bacana que acontece no circo. Nós já falamos no circo dos personagens que o circo tem, nós já falamos das músicas, do som da gargalhada e também falamos das rimas e agora nós vamos falar de uma dança, mas que dança diferente. Esse é um assunto, é uma abertura de capítulo que vocês vão ter aqui na página 238, que aparece uma bailarina, certo? Segurando um arco. Por que essa dança é diferente? Porque ela é uma dança de circo. Então, no circo, pessoal, não tem somente acrobatas, não tem somente contorcionistas, não tem só palhaços, não tem só mágicos. No circo também existem dançarinos, bailarinos que executam diferentes danças, certo? Então, geralmente, essas danças, elas são carregadas com um instrumento, elas fazem passos diferentes e a gente vai conhecer um pouquinho dessas danças. Então, ali na outra página da abertura do livro de vocês, vocês veem uma moça, uma bailarina, uma dançarina, dançando com fitas, certo? Que fitas fantásticas são essas, gente? Tá? As fitas são aquelas fitas de malha que se prendem no alto da lona do circo e que a gente consegue se pendurar nessas fitas, tá? Elas têm que estar bem presas e as dançarinas se enrolam nas fitas, se soltam e vão fazendo acrobacias, tá? Mas de uma forma dançada. Tá? Não são saltos mortais, não é nenhum exercício de ginástica ou de circo diferente e difícil. É difícil também, mas elas trabalham muito bem com essas fitas ou com os bambolês, com os arcos, enfim. Então nós vamos lá. Se os artistas que representados aqui, eles são comuns, vocês costumam ver esses artistas assim? Ou é um pouquinho mais difícil, hein? Vamos trabalhar ali na pergunta, tá? Conversa vai, conversa vem. Nós vamos trabalhar na página 240 do livro didático de vocês. Aqui no Conversa Vai, a pergunta é: observe a imagem da abertura do capítulo. Na sua opinião, os artistas que estão representados estão realizando atividades comuns no dia a dia? Essas atividades comuns, elas não aparecem aqui no circo. No circo são atividades extraordinárias. Elas podem ser comuns para os artistas de circo, né? Mas aí tem a pergunta que diz assim: se você pudesse fazer as danças representadas na imagem, tá? Na imagem da página de abertura, qual você escolheria? Registre como souber sua resposta no campo abaixo. Se você pudesse dançar utilizando um bambolê ou utilizando as fitas, como aparece na abertura, qual delas você escolheria? Vamos pensar? Qual dessas danças você escolheria? Então, na dança do circo, nós temos muitas. Por exemplo, tá? Nós temos essa dança aqui que as bailarinas dançam equilibrando os pratinhos. Essa é uma imagem, por exemplo, que é muito bacana e chama muito a nossa atenção. É um grupo de acrobatas, certo? Elas estão todas com a mesma roupa, elas têm uma coreografia, uma dança, mas o mais interessante é que além de fazer a dança, elas equilibram os pratos na ponta da vareta, tá certo? Ora elas põem na boca, ora elas põem aqui na cabeça, não sei nem como, mas por isso ela é uma artista. Às vezes ela segura na mão e consegue equilibrar. Veja só, essa aqui, por exemplo, ela tem 3 varetas, 4 varetas com pratinhos em cima. Ela é uma artista muito competente,
porque deve ser muito difícil equilibrar os pratinhos na ponta da vareta, né? Então, essas danças também apresentam movimentos acrobáticos. Então, quando a bailarina, quando a dançarina, ela está se enrolando naquela faixa de malha e ela faz movimentos, né, acrobáticos, é uma dança feita naqueles panos. Quando ela usa o bambolê, né, também é uma dança acrobática. E aí, gente, é interessante. No circo, eu trouxe o bambolê, mas no circo, tá? Na verdade, essa é um instrumento que ele não é de plástico como esse aqui. Tá? Ele é um instrumento de liga leve, ele é um metalzinho, então ele é um pouco diferente, é mais requintado um pouquinho. Mas a gente pode brincar com o bambolê mesmo, tá? Então a gente pode fazer pequenas acrobacias, eu não quero ninguém se machucando em casa, tá? Mas nós vamos experimentar. Então, a acrobacia pode ser feita com um e com outro colega, mas vocês não podem fazer aí em casa sozinhos. Peçam ajuda do pai, da mãe, de um irmão mais velho, irmã, alguém que possa ajudar vocês a fazer essa brincadeira. Então, para fazer acrobacias é necessário muito treino e muita dedicação. As acrobacias podem ser aéreas, com o trapézio, com a lira, que é aquele aro que eu falei para vocês, parecido com o bambolê, mas que é mais forte. E também com o tecido, com aquelas tiras de pano onde os bailarinos, os dançarinos se penduram. E tem também aquelas danças que elas são feitas no solo, realizadas no chão. Geralmente eles utilizam o próprio corpo ou eles utilizam alguns instrumentos. Então, a lira, a bola, a fita, o pano, várias coisas. Inclusive, existe uma modalidade desportiva, tá? Que chama-se ginástica rítmica desportiva ou ginástica artística, que elas fazem esses movimentos, por isso é um esporte, elas fazem esses movimentos, elas utilizam os instrumentos, a bola, a fita ou apenas o solo ou a massa, que parece um pino de boliche, elas utilizam esses instrumentos para apresentar as suas performances de corpo, as suas acrobacias, tá? E aqui nós vamos tentar então, tá? Fazer uma apresentação de solo usando o bambolê. Geralmente a gente tem um bambolê em casa e a gente pode brincar muito bem com isso. Então essa apresentação de bambolê vocês vão treinar. O bambolê, que seria a lira, pode passar, só não dá para fazer como essa moça aqui, que está pendurada no teto do circo, a lira está pendurada e ela está fazendo essa acrobacia aqui, tá? Lá no ar, tá bom? Então vocês podem brincar, podem fazer um movimento acrobático utilizando o bambolê e aí vocês podem fazer um número circense e apresentar para aquelas pessoas da sua família que tenham interesse em conhecer um pouquinho da arte circense. Fica aqui, gente, o meu grande abraço e eu desejo de que vocês trabalhem muito o seu corpo para poder fazer acrobacias, certo? Até mais!